A Constituição Federal, assim como a Constituição Estadual, a partir de 1988, determina que 25% das receitas de vários impostos devam ser investidos em educação, porque educação não é gasto, educação é investimento. A partir da Constituição de 88, como muitos dos senhores sabem, leis foram feitas para regulamentar os artigos da Constituição Federal. E o que regulamenta esses 25%, que é a LDB, que foi aprovada em 1994 ou 96, salvo engano. Artigos 70 e 71 da LDB especificam claramente o que é investimento do dinheiro do MDE, manutenção e desenvolvimento da educação, e o que não é. Muito claro. Olha só, o artigo 70 diz assim: considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a remuneração e aperfeiçoamento de pessoal docente e demais profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, levantamento estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e expansão do ensino, realização de atividades meio necessárias ou financiamento do sistema de ensino, concessão de bolsas de alunos em escolas públicas e privadas, amortização e custeio de operação de crédito destinada a atender o disposto nos incisos desse artigo e aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Olha, o mais incompetente dos economistas ou advogados ou administradores que leem isso aqui vão entender que em lugar nenhum está escrito que esse dinheiro pode ser usado para fins previdenciários. Até por um outro motivo muito óbvio. Fundo previdenciário tem dinheiro próprio. E se não tem, o Manual da Contabilidade Pública Brasileira diz claramente: o dinheiro sai do Tesouro do Estado. Você não pode usar dinheiro carimbado da manutenção da educação para suprir fundo previdenciário, porque senão você poderia fazer com dinheiro da saúde para pagar médicos e enfermeiros aposentados também. E se isso fosse legal e constitucional, todos os estados, todos os municípios e a União têm problemas com a questão previdenciária. Todos estariam fazendo a mesma coisa. Por que não fazem? Porque é ilegal, porque é inconstitucional. Aí aqui no Espírito Santo começou a se fazer isso no primeiro governo de Hartung. Começou a se fazer uma maquiagem no orçamento. Só que naquela época, quando Hartung começa a fazer isso, no primeiro governo dele, ele jogava para a pasta da educação, tipo 3% de previdência, e somava isso a investimento em educação. Mas pelo menos estava preservado os 25%. Ele disse: não, nós investimos 28% na educação, mais do que a Constituição diz. Mas os 3% a mais, na verdade, era para pagar aposentados e pensionistas. Em 2011, isso começa a entrar nos 25%. E em 2012, já no governo Casagrande, o Tribunal de Contas faz uma resolução, a resolução 238 de 2012, para amparar esse absurdo, para legalizar, se amparando numa interpretação de uma lei de 1985, baseado na Constituição de 1967, quando nós temos uma Constituição de 88, e a LDB da década de 90, que regulamenta isso. E de lá para cá, passou-se a agir naturalmente. E nunca mais o Estado do Espírito Santo cumpriu um mínimo de 25% de investimento na educação. Nunca mais. Em alguns anos foi 20%, foi 21%, foi 19%, foi 22%, foi 23%. Só no governo Hartung, só no último governo Hartung, foram mais de 4 bilhões de reais desviados da educação para pagar aposentados e pensionistas de uma forma completamente ilegal, imoral e inconstitucional. E a Assembleia Legislativa
tem uma parcela de culpa imensa, porque passou a acatar essa resolução do Tribunal de Contas, como se o Tribunal de Contas tivesse a prerrogativa de, através de uma resolução, ferir de morte o que diz a Constituição e a lei federal. Nem a Assembleia Legislativa poderia fazer isso, quanto mais o Tribunal de Contas. Então, um órgão regulador e fiscalizador, como o Tribunal de Contas, que deve prezar para o bom uso, para o rigoroso uso do dinheiro público, ampara essa ilegalidade. Vai justamente no sentido contrário disso. E como eu disse hoje no plenário, aí nós entramos nós denunciamos em Brasília em 2017, a Procuradoria-Geral da República imediatamente acatou a nossa representação, virou uma ADIM, está lá com a ministra Rosa Weber, o Paulo Artung foi lá, Casagrande foi lá, o Sérgio Abudib foi lá junto com o Casagrande, junto com o Artung também, para pressionar a ministra Rosa Weber a não dar o parecer. E olha só, a ministra Rosa Weber pediu a AGU para se manifestar. A AGU foi na mesma linha do nosso raciocínio, a própria Procuradoria-Geral da República foi na mesma linha e o setor jurídico do MEC na mesma linha. Agora, recentemente, o Estado de Goiás estava fazendo a mesma coisa. O ministro Lewandowski deu a liminar imediatamente. E o Tribunal de Contas de Goiás reprovou as contas do Marconi Perillo do ano passado e disse: agora vocês vão ter que devolver esse dinheiro. Então, só os conselheiros daqui do Espírito Santo que estão certos, são sumidades. Agora, hoje, quando o presidente do Tribunal de Contas do Estado e o vice-presidente se manifestam, porque nós entramos com a cautelar agora recentemente no Tribunal de Contas, pedindo a suspensão da análise das contas de Paulo Artung do ano passado, até que a ADIM fosse votada no STF. E aí o vice-presidente diz: nós temos que dar um ponto final nessa irresponsabilidade, Rodrigo Chamon. Irresponsabilidade é o que faz os conselheiros do Espírito Santo, ao dar anuência a uma ilegalidade, a uma inconstitucionalidade gigantesca. Quando o presidente do Tribunal de Contas diz: aonde é que gastaríamos mais 600 milhões de reais na educação? Ele está se referindo àquilo que não foi investido no ano passado. Sinônimo de que provavelmente o senhor Sérgio Abudib nunca entrou numa escola pública da rede estadual. Eu visitei 260. 35% das escolas do estado não tem quadra de esporte, 70% não tem rede de energia e de internet adequada, 99% das escolas do estado sequer tem alvará de funcionamento, a maioria absoluta das escolas não tem laboratório de informática. Entra numa escola que 600 milhões não vai ser nada para dar conta de dar um espaço minimamente adequado para o bom trabalho dos professores e para o bom ensino dos alunos. Me faça o favor. Eu fiquei indignado com o discurso do presidente do Tribunal de Contas e do vice-presidente, do que eles falaram. E reforçando o ex-deputado Rodrigo Coelho, dizer que o problema da educação não é dinheiro. Ora, o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual prevê um aumento de até 10% do PIB em 2024, quando o Estado, então, está fazendo o contrário. O Estado está retirando dinheiro ao invés de aumentar o investimento. Olha, e o presidente do Tribunal de Contas diz numa parte ainda assim: nós estamos prezando pela lei de responsabilidade fiscal porque não poderíamos usar esse dinheiro para pagar professores. Ora, ele não conhece o artigo 70 da LDB não? Que não é só para pagamento de professores, e ainda que fosse, porque o que ameaça a lei de responsabilidade fiscal no Estado são os gigantescos salários e mordomias dos próprios conselheiros do Tribunal de Contas. O próprio Abudib, isso é público, só no mês de o vice-presidente Rodrigo Chamon, só no mês de fevereiro, recebeu 110 mil reais líquidos, porque pode vender férias, porque pode não sei o quê, etc, etc. O Sérgio Abudib, em março desse ano, recebeu R$ 85.064, porque pode vender férias, pode não sei o quê, etc. E isso ameaça a lei de responsabilidade fiscal, e não o salário dos professores, que é um salário de fome, porque o ticket de alimentação dos conselheiros do tribunal é de R$ 2.240. É maior do que o salário de um professor da maioria das redes municipais do estado e da rede estadual também. Então, olha só,
Se tem irresponsabilidade, a irresponsabilidade é dos conselheiros do tribunal. Todo o meu respeito para os funcionários de carreira, a maioria dos funcionários de carreira do Tribunal de Contas, que tem muitos altamente competentes, mas eu lamento o tipo de conselheiro que nós temos aqui no Espírito Santo. Agora é intangível, como eu já disse várias vezes, essa história de indicar conselheiro já passou, porque todos esses conselheiros que se manifestaram hoje foram secretário de governo ou Artungol Casagrande, ou foram líder de governo ou de Artungol de Casagrande, e sabem que cedo ou tarde, alguém vai ter que pagar por isso. E tomara que os conselheiros paguem também pela irresponsabilidade. Muito obrigado, presidente.